Para entender as parábolas de Yehoshua, você precisa de uma chave. Não é a teologia, não é a tradição, é o método. Como ele ensinava e a ferramenta que usava muda tudo o que você entende das histórias das parábolas. Fica comigo alguns minutos que eu vou te contar. No século I, os mestres de Israel seguiam um método, as 7 regras de interpretação da Torá, as chamadas Midot. Quem sistematizou foi Hillel, o maior sábio farisaico, avô de Gamaliel. E Gamaliel orientou no método tanto Yehoshua quanto Paulo. Mesmo professor, mesmo método. Como Yehoshua aplicava na prática? Como ele usava isso na prática? Nunca começava com teoria. Começava com a vida real. Uma pergunta, uma acusação ou um conflito. A partir da situação, contavam um machal, uma história do cotidiano: ovelha, moeda, filho, semeador. A história criava o gancho e no final ele virava a história. E a Torá era descoberta pelo próprio ouvinte. Não era ilustração, não era alegoria, era método pedagógico. Esse método tinha 3 movimentos: provocar um caso concreto, conduzir pelo raciocínio, confrontar com a aplicação pessoal. A parábola não terminava com uma moral, terminava com uma pergunta que atingia diretamente você. E aqui está a chave. A frase, abre aspas, quem tem ouvidos para ouvir, vírgula, ouça, fecha aspas, não é o fim. É o convite para iniciar uma aula de Torá no século I. Em hebraico, o verbo chama significa ouvir para obedecer, internalizar. O Shema abre com ouve Israel. A escuta é o início da instrução, não o seu fim. A divisão em capítulos e versículos feita séculos depois quebrou essa unidade. E Paulo? Mesmo método, fonte diferente. Paulo trocou a Torá hebraica pela Septuaginta grega produzida em Alexandria. E ao fazer isso, traiu o método do seu professor. Usou as ferramentas de Gamaliel sobre um texto que não era o original hebraico. O resultado? Uma teologia que Yehoshua nunca ensinou. Isso eu tratei na palestra O Bezerro de Ouro de Paulo. E vamos analisar as implicações para a leitura das parábolas. A fragmentação do texto em capítulos e versículos destruiu a unidade dos ensinos de Yehoshua. Lucas 15. Lido em scripta contínua, como nos manuscritos antigos, revela as 3 parábolas. São um único discurso, em 3 movimentos: ovelha, dracma, filho. A divisão moderna gera teologias de, entre aspas, arrependimento individual, fecha aspas, que ignoram a crítica original de Yehoshua. Se você quer entender as parábolas, como foram ensinadas com o método dos mestres do século I, me acompanha.